Fala Marajá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista, professor universitário. E eu estou fazendo uma série de vídeos aí falando da pista para a vida. O que o atletismo me trouxe que eu posso contribuir para as pessoas, que transformou tanto assim a minha vida, a minha personalidade, os meus hábitos, os meus costumes. Antes de falar do nosso vídeo de hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre autoridade e responsabilidade, eu queria agradecer todo mundo que curtiu, compartilhou, visualizou, mandou mensagem no Face, mandou mensagem no WhatsApp. Foi uma coisa bem legal mesmo. A gente fica até se achando, mas eu acredito que a ideia não é essa, a ideia é pé no chão, que eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho uma autoridade com relação ao atletismo que eu não posso deixar subir a cabeça, né? E alguns comentários bem interessantes, né? Eu vou citar 4 comentários que ficaram marcados na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, um comentário de um parente que falou assim: ah, a louca, né? Agora quer ser a blogueira da internet. Não é bem por aí, né? E até se for nesse sentido, que eu seja realmente útil para a sociedade, que eu não seja só mais uma ferramenta de besteirol, né? E que eu consiga atingir as pessoas com qualidade, né? No que eu venho tentando transmitir, tentando refletir. Um outro comentário engraçado também, né? Um grande amigo meu veio aqui em casa e falou assim: ah, eu vi seu vídeo lá na internet, né? E aí é, achei uma mala, né? Nossa, o Denis, né? Parece uma mala. Eu falei assim, pô, a ideia não é essa, né? Eu não quero parecer uma mala. Eu quero conseguir passar tudo aquilo que o atletismo me proporcionou de uma forma gratuita e atingir o maior número de pessoas possíveis. É muito engraçada essa questão de você lidar com o ego, com o orgulho, com o compartilhamento da sua imagem, essa exposição. Tem sido uma coisa bem engraçada. Estou levando dessa forma para não me encanar, né? O terceiro comentário que eu quero falar também é uma grande amiga. Ela falou assim: bom, a gente fala, a boca fala o que o coração tá cheio, né? E com certeza você deve ter algum amigo, algum parente, um vizinho que sempre fala do mesmo assunto. E aí você fica se perguntando: pô, lá vem o chato que vem falar de futebol. Pô, lá vem aquele chatão que agora começou a correr e quer só falar de corrida. Com certeza a gente realmente fala o que o nosso coração tá vibrando, né, de emoção. E foi bem legal. E por último, acho que a pessoa mais importante da minha vida, não tem nem o que falar dela, a minha esposa. Eu não posso ser hipócrita, né, de não falar que a cada hora eu ia lá, dava uma olhadinha para ver como é que estava o número de visualizações. E graças a Deus tivemos várias aí visualizações. Mas ela chegou para mim e falou assim: ah, desencana. Desencana não no sentido de não fazer, né? No sentido de você vai atingir as pessoas que realmente precisam te ouvir, né? Precisam refletir naquele momento. Então não vai importar a quantidade, e sim a qualidade com que você está fazendo esse trabalho e com que a pessoa recebeu isso, né? E tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, essa mensagem que eu acabei de falar, que é sobre autoridade e responsabilidade. Qual que é a sua autoridade? Qual que é a sua responsabilidade nessa vida? Vamos lá? Autoridade e responsabilidade. O que o atletismo traz na história que a gente pode fazer essa relação, né? Em 1925, 1,5 milhão de afrodescendentes estavam indo para o sul dos Estados Unidos. E um deles era Jesse Owens.
E ele começou a ter essa autoridade como sendo Jesse Owens com 9 anos de idade, nessa data que eu comentei. Ele chegou lá, ele tinha um sotaque diferenciado, né, dos outros meninos. E aí, quando o professor perguntou qual que era o nome dele, ele falou as iniciais, JC. E o professor entendeu Jesse e aí ficou Jesse Owens, né? Onde na verdade o nome dele é James Cleveland Owens. E aí nasceu a autoridade Jesse Owens, né? Que a gente conhece até hoje. E esse mês nos Estados Unidos vai ser lançado um filme chama Race, né? Depois aí no final você vai ver, eu vou colocar o trailer desse filme. É bem bacana, não vejo a hora que chega no Brasil também para a gente poder curtir esse filme aí. Ele chegou lá em Ohio, então, o Jesse Owens começou a estudar, depois foi crescendo, foi trabalhando, até chegar na faculdade de Ohio, né? De Ohio lá também. Lá na faculdade ele começou a praticar o atletismo. E aí, desde o início, os técnicos detectaram que ele era um bom velocista, que ele sabia saltar, e foi crescendo, crescendo, até que chegou na Olimpíada. Em 1936, no auge da campanha nazista, né, Hitler querendo provar para todo mundo a sua raça superior, vai um negro lá na Alemanha, em Berlim, na Olimpíada, competir. A chance do cara morrer era enorme, mas não, ele tinha consciência, isso a história, a biografia dele mostra, que ele sabia da responsabilidade que ele estava carregando desses 1,5 milhão de afrodescendentes, no mínimo, que estavam indo lá para os Estados Unidos e já sofriam muito racismo lá. Depois dele ter ganho 4 medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, salto em distância, no revezamento 4x100, tem uma história meia polêmica aí. Algumas pessoas dizem que Hitler saiu da tribuna de honra, nem cumprimentou ele, mas a grande verdade é que Hitler cumprimentou sim o Jesse Owens apenas com aceno, porque um cara já havia dito para ele, se toda vez que ele descesse lá para cumprimentar quem tinha ganho a prova, ele criava muito tumulto, muitos fotógrafos, muita gente em cima dele e ia atrasar os jogos, né? Então foi solicitado a ele que ficasse lá, né? E ele acenou sim. E na biografia do Jesse Owens, ele deixa bem claro que a grande mágoa dele não foi de Hitler não ter descido para cumprimentá-lo, e sim do seu presidente dos Estados Unidos nunca ter mandado sequer um telegrama pelo que ele fez, né? E o presidente na época era o Roosevelt. Isso mostra tanto a autoridade que se transformou o Jesse Owens, quanto a responsabilidade que ele carregou para toda uma raça, uma união de pessoas, né? Tanto o Hitler querendo mostrar que existia uma raça superior, quanto ele querendo mostrar e ter a autoridade de si próprio, dizendo que não, que nós somos todos iguais e a gente pode sim competir, ganhando ou perdendo, né? Da pista para a vida. O que essa história do Jesse Owens, de autoridade, de responsabilidade, vem fazer a gente refletir um pouco? Na faculdade, um grande amigo, professor universitário também, Vinícius Irota, ele comentou comigo assim um dia, ele faz muitas publicações, muitos pages, né? Então ele comentou comigo, Deni, você tem que ser uma autoridade em algum assunto, e aí sim você tem as suas responsabilidades que lhe dá. Aí eu fiquei pensando, imaginando, né, qual era a minha responsabilidade. E tem tudo a ver com o que eu falei no começo do vídeo também. Hoje eu tenho certeza absoluta que a minha relação com Deus, a minha proposta de obra nessa terra, o meu legado, está diretamente ligado ao atletismo e à formação de cidadão e à reflexão de conduta, de postura, utilizando o atletismo como ferramenta prática ou não, como teórica, como a gente está fazendo aqui agora. Um outro exemplo prático de autoridade e responsabilidade é o médico, né? O médico com um jaleco,
você já sabe que é um médico, então você tem um tratamento diferente. Mas, por outro lado, e é esse ponto que eu quero chegar, é que não basta sermos uma autoridade, a gente tem que saber lidar com toda a responsabilidade que vem acarretando essa autoridade. Jesse Owens, ele não estava preocupado em ser uma autoridade notória, em estar no hall da fama da IAAF, que é a entidade máxima do atletismo. Ele estava preocupado com a responsabilidade que ele tinha que carregar. E é isso que a gente tem que se fortalecer e se firmar. Quais são as nossas responsabilidades? A gente quer um reconhecimento melhor no trabalho, mas a gente fica na internet, no celular, a maior parte do tempo. E aí você quer ter um salário maior? Então você quer ser reconhecido, você quer ter uma autoridade, um título, um cargo dentro da sua empresa, da onde você trabalha? Não, a gente tem que saber as nossas responsabilidades e a consequência, você se torna ou não uma autoridade naquele assunto. E um outro ponto que eu quero tocar também, já que a gente está próximo do carnaval, é qual é a sua autoridade dentro da sua vida, né? Você vai para o carnaval, vai encher o fiofó de cachaça ou não? Você vai se encher de vícios, de promiscuidade ou não? Você vai ter autoridade e ter bom senso de saber a hora de parar, de saber que existem limites, que você tem valores, tem essência e tem algo a passar nessa vida para as outras pessoas. Basicamente é isso que eu queria fazer essa reflexão com você hoje sobre autoridade e responsabilidade. Se você gostou, se você curtiu, deixe seu comentário no Facebook, no YouTube. Hoje eu vou deixar o meu e-mail e vou deixar também o trailer do filme Race aí para você apreciar. Mas é muito importante que você me mande também qual assunto que você quer saber. Eu fico pensando assim, poxa, se o cara me mandar, eu quero saber se o atletismo da pista para a vida tem a ver com casamento. Eu acho que eu tenho uma história bacana para contar. Ou religião, o que for. Me manda inbox, me manda no privado, no WhatsApp ou nos comentários mesmo, que pode ter certeza que eu vou estar aprendendo mais com isso e trazendo várias reflexões boas para a gente discutir. Um grande abraço, Deus abençoe, fica com Deus. The American people need champions to remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth. Who do we have here? I'm Jesse Owens. You're a natural. I don't trust naturals. I will say, you can run. Boy, oh boy, you can jump. What I want to know is, can you win? Let's see what we got here. Have a problem, Coach? No. You want me to do it again? Yeah. Jesse Owens has a new world record. You want to win a gold medal? Sure. You want to do it in Berlin? Mr. Owens, how can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home? Whoa, 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 whoa. Now, where'd you boys think you're going? Just using the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're right, Larry. You don't have to.